Bruno Henrique cita jogo da vida. Thomas Miller diz que calor não é desculpa. Rossi na mira do futebol italiano. Arrascaeta pode ficar no banco de reserva contra o Bayern de Munique. Fala, nação! Alô, alô, torcida do Mengão! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no seu canal Flamengo da Nação Brasil, o seu canal de notícias sobre o Mengão aqui no YouTube. É onde você fica por dentro de tudo, mas tudo mesmo que rola sobre o Mengão, o mais querido do Brasil. E eu peço a você que está chegando aí, ó, eu vou pedir para você não vai pagar nada, você não precisa gastar um centavo, mas eu te peço só uma coisa: se inscreve no canal, se inscreva no canal aí, ó, e aperta-se no sininho, receber todas as notificações. E também já vou pedir para você deixar aquele like esperto, aquele like maroto, deixa o like aí, já vai apertando o like para dar uma moral para a gente, fazer o YouTube aí ter uma certa consideração com a gente também. E eu peço para você comenta aí sobre os assuntos de hoje que nós iremos conversar aqui com você, fã do Flamengo, né? Fanático pelo Mengão, apaixonado pelo Mengão. Então vem com a gente que eu vou falar aqui um pouquinho sobre as notícias dessa semana do Mengão. Mas não se esqueça, você pode também entrar no nosso canal Flamengo da Nação Brasil. Você já é inscrito aí, se inscreva no canal se não é inscrito ainda e compartilhe os nossos conteúdos. Temos muitos conteúdos legais aí que você pode mandar para a nação, ir fazendo aquele esquenta, o aquecimento. Temos hino do Mengão, temos playlists. Então entra no canal, vem pro canal Flamengo da Nação Brasil, se inscreve aí e já vai compartilhando os nossos conteúdos também. Bruno Henrique cita jogo da vida. Bruno Henrique aí deu uma entrevista coletiva, né, na quinta-feira. Ele deu uma entrevista coletiva e ele citou aí que vai entrar nesse jogo aí, o Flamengo deve entrar nesse jogo como se fosse o jogo da vida. É o jogo mais importante da vida de todos os jogadores, é este jogo contra o Bayern de Munique domingo. E eu acredito que você, torcedor do Mengão, também deve estar apreensivo, né? Deve estar já daquele jeito, se preparando, acreditando, mandando aquela energia positiva. Porém, nós precisamos aí também lembrar que é o Bayern de Munique. Embora, né, que vem o Bayern, quem quer ser campeão não pode escolher adversário, tem que ganhar do Bayern, tem que ganhar da Juventus, do PSG, tem que ganhar do Real Madrid, tem que ganhar de quem vier. Venha quem vier, nós precisamos vencer. Quer o mundo de novo? O Flamengo quer, sem dúvida nenhuma, mas para isso precisamos vencer. Então, o que o Bruno Henrique falou? O Bruno Henrique, não sei se você sabe, que é o torcedor do Mengão, o Bruno Henrique ele conhece bem o clube adversário de domingo, até porque ele já jogou na Alemanha pelo Wolfsburg, né? Para ele, o Bayern será o mais difícil do que o Chelsea. Por quê? Ele sintetizou o tamanho do desafio ao dizer que o jogo é o jogo das nossas vidas. Apesar de tudo isso, demonstrou otimismo aí para esse confronto, esse duelo de gigantes, um gigante alemão e um gigante brasileiro aqui da América do Sul, gigante europeu contra o gigante da América do Sul. Então, vamos abrir aspas aí para Bruno Henrique. O que disse Bruno Henrique? Bruno Henrique disse o seguinte, abre aspas para Bruno Henrique. Como você já sabe, o Felipe tem uma identidade da forma que ele joga, independente da equipe que a gente enfrenta. O Flamengo sempre vai jogar para frente. É claro que temos que ter as precauções ali, todo mundo correr, todo mundo se ajudar. Acho que torna mais difícil, né, para o Bayern poder entrar na nossa linha. Então, cara, eu vejo muito isso nesse jogo agora, todo mundo se ajudando dentro de campo, que a gente possa conseguir uma grande vitória, né? É o que todos nós queremos, sabemos da dificuldade que vai ser, e ainda não sei se eu vou ser titular. Fecha aspas para Bruno Henrique. E uma coisa é certa, Bruno Henrique gosta de jogos grandes, né? Eu estava vendo a entrevista coletiva de Danilo na sexta-feira à tarde e ele disse que discorda um pouco do Bruno Henrique. Ele disse que o Chelsea é uma equipe muito forte, é muito poderosa, uma equipe mais nova, mais reativa, e o Bayern de Munique é um time mais controlador. No entanto, que o Bayern de Munique, nesse Mundial de Clubes, ele tem, em média, nesses jogos, nesses 3 jogos da primeira fase, 70%, mais de 70% de domínio de bola, mais de 70%
a bola fica com o Bayern de Munique. Vai ser uma briga e tanto, hein? Bayern de Munique gosta da bola. Felipe Luiz e o Flamengo gosta da bola. Então, quem será que vai conseguir manter essa posse de bola? Vai ser um jogão. E o que você acha, torcedor do Mengão? Qual o seu palpite, hein? Qual o seu palpite para o jogo de domingo, Flamengo e Bayern de Munique, às 5 horas nos Estados Unidos? Qual é o seu palpite? Deixa aí seu palpite no comentário, coloca aí, eu já te convido. Se você ainda não se inscreveu no canal, então se inscreva no canal, tá? Coloca aí, inscrever, vai, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like também, compartilhe os nossos vídeos e deixe seu comentário. Qual o seu palpite para Flamengo e Bayern de Munique? Thomas Miller diz que calor não é desculpas. O Thomas Miller, ele tem 35 anos, ele é um atacante do Bayern de Munique, também foi atacante da seleção da Alemanha. Você lembra aquele 7-1? Foi ele que fez o primeiro gol lá, foi Thomas Miller lá em 2014 no 7-1 contra o Brasil. Ele foi quem fez o primeiro gol da seleção da Alemanha. Então assim, ele tem 35 anos e ele disse que o calor não pode ser desculpa para os jogadores no Mundial de Clubes. Vamos aí abrir aspas para Thomas Miller. Ele disse o seguinte, abre aspas aí para Thomas Miller: temos que estar em forma. Se um cara como eu, com quase 36 anos, consegue correr 90 minutos, então todo mundo consegue. Isso não é desculpas. Fecha aspas aí para Thomas Miller. Thomas Miller, ele não renovou com o Bayern de Munique. Ele tem muita vontade de encerrar esse ciclo aí, né? Esse período, ele não disse se vai encerrar a carreira ainda, tem possibilidade dele ir para os Estados Unidos, jogar no time do Messi também, ele tem proposta, só que ele ainda não decidiu, ele está focado no Mundial de Clubes. E ele queria terminar esse ciclo, ele deixou isso bem claro, com o título de campeão do Mundial de Clubes. Só que ele não esperava encontrar o Mengão. Então, o Mengão aí não pode pensar, né, os torcedores, não caia nessa, tá? Não pense assim, que o calor vai fazer a diferença, que os caras não vão aguentar porque eles estão no frio. Não pense nisso, de jeito nenhum. Eles já estão ambientados, eles já estão um período ali nos Estados Unidos, estão já aproveitando praia, curtindo o calor. Então isso não vai ser desculpa. Miller já disse isso, ele provou isso aqui na Copa do Brasil, né? Tudo bem que ele era bem mais novo, né? Então, mesmo assim, ele provou que o calor não vai jogar contra a seleção alemã. E lembrando que a Alemanha vai vir completo, não vai vir aquele mistão que eles estavam fazendo na primeira fase, tá? Então, né, o Flamengo precisa entrar com muito foco mesmo e ter atenção no recado de Miller aí, que ele disse que não, calor não é desculpa. E você, torcedor do Mengão, você acredita que o calor pode jogar junto com o Flamengo e dificultar as coisas para o time do Bayern de Munique? Qual é a sua opinião? Deixa aí nos comentários aí, manda a sua opinião pra gente, eu quero saber, eu quero te ouvir e saber o que você pensa sobre o calor e o time alemão. Rossi, na mira do futebol italiano. O diário AS da Espanha informou aí que a Udinese, equipe italiana, tem como objetivo contratar Rossi já na próxima janela, ou seja, né, só recapitulando aí, dia 2 de julho, a janela está aberta, é a terceira janela do ano, tá? Teve aí no final do ano, no começo do ano, teve aí antes do Super Mundial e agora essa é a última janela que abre agora, dia 2 de julho. Então, a Udinese, a equipe italiana, tem como objetivo contratar o Rossi, sim. Tá? O clube Calcio, como é chamado lá na Itália, ele já teria feito aí contatos preliminares com o entorno do goleiro, ou seja, com o empresário do goleiro de 29 anos, que só tomou 2 gols no Mundial de Clubes até o momento. O interesse da Udinese não vem de agora, né? Vale destacar aí que o time da Série A já está de olho no futebol de Rossi desde que o argentino vestia a camisa do Boca Juniors. De lá, né, para cá, ele atuou aí por alguma temporada na Arábia Saudita e depois veio para o Flamengo, né? Ele terminou o contrato dele jogando na Arábia Saudita, o contrato dele com o Boca Juniors. O problema, segundo a informação do diário AS, é a negociação com o Flamengo. O diretor de futebol do Mengão, José Boto,
já até iniciou uma conversa sobre possível renovação e estaria interessado em estender um vínculo até 2031. Segundo a empresa B-Soccer, que é especializada aí em dados de futebol, Rossi tem 80% de efetividade. É a 7ª maior marca entre goleiros do Mundial de Clubes. 80% de efetividade. O arqueiro já completou 109 partidas com a camisa do Flamengo desde que chegou em 2023, com 63 vitórias, 29 empates e 17 derrotas. E você, torcedor do Mengão, o que você acha disso? Você acha que o Flamengo deveria vender o Rossi e ir atrás de outro goleiro? Qual é a sua opinião? Ele já tem uma identidade muito bacana com o Flamengo, né? Ele é um goleiro que tem raça, já pegou pênalti, ele vibra muito em campo, ele ajuda muito na construção das jogadas, já construiu jogadas para gols. O que você pensa, torcedor do Mengão, sobre a possível saída de Rossi, Agostinho Rossi? O que você acha? O Flamengo deveria aceitar fechar negócio pela venda aí de Rossi para a Udinese? Deixa sua opinião, manda o seu comentário aqui pra gente. Arrascaeta no banco de reservas contra o Bayern de Munique. A ideia aí, né, vem se especulando, não é informação, tá? É uma especulação, vamos dizer assim, né? A ideia do treinador Filipe Luís é ter um time com capacidade de pressionar a saída de bola. Ele acredita que pressionando o Bayern de Munique e marcar os melhores jogadores do meio-campo alemão, como o craque Joshua Kimmich, né, seria o correto para o Mengão. Seria uma maneira do Flamengo conseguir igualar a partida, né, tanto na raça, como na força, na velocidade e na saída de transição rápida. Quando tiver bola, lógico, tocar bem a bola, cadenciar o jogo, e aí, por isso, ele pode começar com o Bruno Henrique, né, o Bruno Henrique começou o Mundial de Clubes no banco de reservas, mas aproveitou seu momento contra o Chelsea. E agora ele deve iniciar entre os titulares do time. Sobre a escalação do Mengão, Pedro, ele vai começar no banco. Arrascaeta também tem boas chances de não iniciar esse confronto contra o Bayern, verdade. Arrascaeta é o principal artilheiro do Flamengo, junto com o Luiz Araújo, ou seja, Luiz Araújo e Arrascaeta conseguiram aí mais de 40% dos gols do Flamengo, quase 45% dos gols do Flamengo marcados ou dado passes aí por Arrascaeta e Luiz Araújo. Mesmo sendo o 10, o craque do time, Filipe Luís ele prioriza a intensidade. Então assim, de repente ele pode fazer uma provável escalação. Vamos lá. E lembrando que ele pode de repente vir com Danilo e Léo Pereira novamente. Por quê? Porque Danilo é o jogador que tem o melhor arranque, a melhor velocidade entre os zagueiros disponíveis do Mengão. Você sabia disso? Bom, sendo assim, Filipe Luís ele tem algumas variações aí para escalar o Flamengo. Até é difícil dar uma provável escalação, mas vamos tentar aqui, tá? A escalação do Flamengo, ele pode colocar Rossi, ele pode jogar na direita ali com Wesley ou Varela, no gol não tem dúvida, mas Wesley ou Varela na direita. Na zaga ele tem Léo Ortiz e Léo Pereira de primeira opção, mas ele pode jogar com Danilo e Léo Pereira, que descansou aí na última partida. E aí ele tem na esquerda Alexandre, e eu acredito que ele venha com Alexandre por causa da experiência, mas não descarta o Ayrton Lucas, que vinha fazendo, né, bons jogos no Mundial. Aí ele tem no meio campo Pulgar, Jorginho e Gerson, esse aí não tem dúvidas, né? Pulgar, Jorginho e Gerson, você tem dúvida? Você colocaria outros jogadores? Bruno Henrique ou Arrascaeta, né? Fica aí um ponto de interrogação. Luiz Araújo e Gonçalo Plata. O Flamengo ele vai enfrentar nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes nesse domingo às 17 horas em Miami, o temido Bayern de Munique. Por isso que é tão difícil tentar imaginar o que Filipe Luís vai fazer, né? Ele não está dando pista, ele não quer dar esse gostinho para o Kompany, né? Para o Kompany saber como se posicionar ou se postar diante do Flamengo, porque a imprensa alemã pode estar dando aí o Flamengo como um aquecimento para a próxima fase para o Bayern,
mas Kompany é um treinador sério, um treinador jovem, assim como o Felipe Luiz, né? É o mais jovem, né? Por questão de meses, né, no Mundial de Clubes, né? Foi ex-colega de Danilo, então ele jamais iria desrespeitar o Flamengo. Kompany sabe, né, do respeito e do carinho que o Flamengo tem com a Alemanha, né? A Alemanha e o Flamengo tem uma relação bacana, uma relação muito legal, né? Em 2014, inclusive, né, aquela camisa vermelha e preta de verdade foi inspirada na camisa do momento do Flamengo, né? Então, assim, tem uma relação legal. Mas, dito isso, como você, torcedor do Flamengo, escalaria o Mengão? Tem aqui as opções, eu te dei as opções aí. E ainda tem o Wallace-Yane, que está jogando muito, né? O Wallace-Yane ganhou destaque no Mundial de Clubes. Por que ele ganhou destaque? Ele ganhou destaque porque ele é o reserva com mais gols no Mundial de Clubes. Você sabia disso? E você, torcedor do Flamengo, como você escalaria esse time do Mengão se você fosse Felipe Luiz? Quebra a cabeça aí e vai montando esse time do Mengão, hein? E aí, nação, gostou do vídeo? Se você gostou do vídeo, eu vou te convidar a se inscrever no canal. Você já se inscreveu no canal? Não custa nada, meu amigo. Se você não se inscreveu no canal, aproveita aí o momento, se inscreve no canal, ativa o sininho, coloca aí receber todas as notificações. Não deixou o like no vídeo ainda? Então deixa o seu joinha no vídeo aí. Entra depois que acabar o vídeo aí, entra aí no nosso canal, conhece lá, compartilha os nossos conteúdos, tá? Mas deixa seu comentário também aí. Me fala como você escalaria o Flamengo, qual é a sua opção? Como você montaria esse Flamengo para encarar o Bayern de Munique, o tão temido, colossal Bayern de Munique, como disse Danilo e disse Felipe Luiz também. Como você escalaria o time o time do Flamengo para encarar o Bayern de Munique? Até mistura um pouco aqui, vai até um pouco, falou da Alemanha de vermelho e preto, você já começa a puxar o Bayern de vermelho e preto também, né? Então, como você escalaria? Lembrando que o Bayern tem jogadores perigosos, o Flamengo também, o Bayern se cuide, o Flamengo tem jogadores perigosos, vai vir com o melhor time possível, sem dúvida nenhuma, e muito ligado, porque esse é o jogo da vida. Como você escalaria o time do Mengão? Então, manda pra gente, e aí eu vou ficando por aqui. Agradeço a você aí imensamente por estar fazendo parte da nossa família Flamengo da Nação Brasil e aumentando, sem dúvida nenhuma, essa gama de apaixonados pelo Flamengo. Então, fico por aqui, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.